Agora, acho que sim. Oi, tudo bem com vocês? Boa tarde. Ninguém quis aceitar minha proposta de ajudar a fazer a entrevista, então vou eu aqui, né? Bom, em primeiro lugar, quero dizer que hoje a gente vai entrar num novo tema que é nutrição e emagrecimento e para aumento do peso, que seria para as pessoas com magreza. E eu tive a ideia de entrevistar a Bianca, então vocês já conhecem, por nome pelo menos, que é a minha filha. A Bianca, ela teve uma experiência internacional e nessa experiência o peso dela subiu. E aí, eu quero contar um pouquinho, né? Porque não é só falar sobre emagrecimento ou perda de peso e a gente ir lá e fazer as continhas, né? Porque muitas vezes a gente pega, as recomendações são sempre oferecer a necessidade nutricional e fazer o cálculo baseado nas atividades diárias das pessoas. Mas a gente sabe que, mesmo que a gente faça as calorias adequadas, há muitos inconvenientes aí, ou coisas que vão atrapalhar, que a mesma caloria de um alimento industrializado não é a mesma caloria de um alimento saudável. Então, muito tem se falado sobre isso, né? Porque antes era muito dieta baseada em apenas nos nutrientes e esquecia-se muito a questão da qualidade, da comensalidade e tal. E aí eu gostaria que a Bianca desse um pouquinho, né, dessa experiência dela, primeiro contasse como que foi lá, né, essa primeira diferença, porque talvez um pouco do que era aqui em casa e aí a hora que chega lá. Oi! Oi, meu nome é Bianca e eu fui morar fora durante. Era para ser 10 meses, mas acabou virando 8 por conta do coronavírus. E a diferença dos alimentos são bem nítidas. A diferença da minha dieta diária foi bem nítida. Em casa eu só comia as comidas da Kelly e chegou lá e era fast food todo dia, era besteira todo dia e, enfim, foi isso. O que mais você quer saber? Então, ela tinha uma rotina de tomar o café da manhã na casa e depois ir para a escola e almoçava na escola. E isso mudou completamente, porque aqui em casa nós temos uma rotina de café da manhã que é pão, às vezes leite, às vezes chá, às vezes suco, às vezes fruta. E lá a Bianca enfiou o pé na jaca, literalmente, né? Que aí ela começou a consumir alimentos muito ricos em gordura e açúcar, por exemplo. Uma coisa que eu comia muito era peanut butter and jelly. É um sanduíche com pão poma e geleia de uva e creme de amendoim. E só aquilo deve ter, sei lá, umas 600 calorias só um. Ou mais, sei lá. Mas enfim, eu comi uns dois. E aí eu não compreendo, porque a pessoa quando morava aqui não comia tudo isso no café da manhã. E lá. Eu tenho certeza absoluta que a questão de não ter exagerado na hora de comer foi por questões emocionais. E porque, sei lá, você tá vivendo sua vida normal e do nada você muda de rotina e seu corpo muda, tudo muda, e eu achei que foi bem mais emocional do que fome. E aí, na hora do almoço, que era na hora do intervalo, né, da aula, então tem essa questão de que eles não consomem uma refeição principal, como a gente chama, né, aqui, que seria o almoço, que é o nosso. Basicamente, a gente
considera cerca de 35% das nossas calorias diárias na principal refeição, que é o almoço. E lá não é bem assim, é isso? O almoço é muito pequeno, é um lanche. Até que eles chamam de lanche, que é lanche. E aí, almoço na escola tinha dois tipos de escolha. Ou você escolhia comer porcaria mesmo, que era ou hambúrguer ou pizza, ou era uma linha assim que você passa e vão colocando comida no seu prato. E aí, depende do dia, era coisa diferente, mas era sempre coisinha pouca, assim. Era ou aquele feijão doce deles lá, ou um pedaço de frango. Era só isso mesmo. Não, sempre tinha um pãozinho, um feijão, ou Feijão não tinha sempre. Ah, tá. Então, porque não tem um padrão igual nós temos aqui, né? De arroz, feijão, uma carne, um legume e uma salada. Não, lá às vezes era completamente uma coisa muito diferente da outra no dia. Então, a gente, quando varia a nossa refeição no almoço, normalmente você troca o arroz e feijão por macarrão ou troca por por exemplo, arroz ao forno, uma refeição ou sopa. Lá não tem esse padrão, né? Troca por pão mesmo, troca por pizza, troca por. Uhum. Tinha carne todo dia, não? Sim. Sim. E sobre você saiu da escola e volta para casa, o que que é o jantar? Aliás, era uma das coisas que, né, que eles faziam com muita frequência era ir aos supermercados semanalmente para compra de alimentos, não é isso? Sim. A gente ia no mercado toda semana. Não, tipo, uma vez na semana, era tipo umas 3, 4 vezes na semana. E a janta dependia do dia. De sexta-feira a gente sempre comia fora. E outros dias a gente via se comia fora ou não. Mas quando a gente não comia fora, a host mom, que é a moça que morava, ela fazia comida. Só que era coisa congelada, que você só esquentava e era isso. E era bom? Era. O que que era bom? Como assim? O que que era bom? Não, se era bom de sabor, se você ficava satisfeita. Não, eu não ficava satisfeita, eu queria comer mais toda hora. Então, são comidas que não te saciam, É certo? isso. Outra coisa interessante é a água, né? Que lá eles não tomavam água tap water, né? Que é água da torneira, assim. É. Eles compravam garrafinha. E tipo assim, Garrafinha, aquela de. descartavam. Aí eles bebiam a água, em vez de ir lá encher a garrafinha de novo, eles jogavam a garrafinha fora e pegavam outra. Então, então era engradados de garrafinha de água para abastecer a casa inteira e ficar jogando a garrafa PET fora, né? Uhum. Aí jantou. O que que você jantava em média, assim? Mais ou menos, só para saber. Tinha dia que era pizza. Tinha uma coisa que eu gostava muito que eu queria que tivesse no Brasil, chama Tyson Chicken. É um frango congelado que quando você coloca no forno assim ele fica crocantinho, é muito gostoso. A gente comia bastante isso e bastante comida de. Qual que é o nome mesmo? Aquele assim? Eu sei lá. Não é garrafa. De metal. Que se abre assim. Enlatado? É, Você diz? isso. Nossa, acho que era uma coisa mais difícil. É, de lata. Comida de lata. Aí vocês abriam e esquentavam, é isso? É, de vez em quando. Depende. Tipo assim, às Comia vezes. frio? Não, depende do que a gente fazia. Porque, tipo assim, tinha sopa que era enlatada, que você só abria, colocava num pote e esquentava. Tinha coisa que, tipo, era feijão, aquele feijão doce, que você tinha que abrir e cozinhar na panela mesmo. Então depende. E isso não era uma realidade só da casa dela, né? Era uma realidade É, das amigas também que ela frequentou, não é isso? sim. E então, a situação reverteu no físico. Aliás, o tamanho das porções também, né? Acho que vale a pena citar. Sim. Os copos de qualquer coisa que você vai num restaurante, é copo de 700 ml para cada um.
E porção, assim, quando você pede comida, vem um absurdo de comida. Você comia tudo. Depende. Antes, tipo assim, nas primeiras meses, não, mas depois, no finalzinho dos meses, eu comia tudo. E ainda pedia mais. Nossa. E nesse caso, dos doces em si, assim, você acha que foi doce, foi gordura, foi tamanho da porção, foi a dificuldade de consumir as frutas, verduras, legumes, o que pegou tanto, sim? Não entendi a questão do doce. Não, qual foi tudo isso misturado? Você acha que foi uma quantidade de açúcar que basicamente se comia alimentos já prontos, né, industrializados? Por exemplo, no café da manhã ela passou a consumir uma misturinha de aveia com açúcar, fazia mingau, que é uma coisa que a gente não tinha o hábito aqui, né? Mas o mingau era mingau de saco, era um saquinho que você abria, colocava no pote e colocava um pouquinho de leite e colocava no micro-ondas e pronto, mingau. E E aí, então, o que você acha que é tudo isso misturado? O padrão, a falta de verdura e legumes? O que fez seu peso aumentar, assim? Eu acho que foi a comida, óbvio. Foi muito do meu emocional, porque eu comecei a comer desesperadamente. Foi as porções, o tamanho das porções, a quantidade de gorduras e quantidade de processados que eu comia. Acho que foi tudo isso. Bom, aí isso tudo reverteu, né, no corpício. E Sim. ela, no primeiro mês, acho que não teve um aumento significativo, né? Acho que foi a partir do segundo, não foi? Não, foi a partir do terceiro. Aí, 3 meses. O intestino foi algo que já foi sentindo antes, né? Que é parar de funcionar, né? Os desconfortos, assim. Sim. Foi logo no começo isso, né? Uhum. Sim. Aí depois o peso. Aí a balança lá não era em quilos, né? Era em pounds. O que assustava mais ainda. E ela não convertia o valor para. Eu converti assim, no começo. Que eu até cheguei lá, eu tava pesando 114 pounds, que são 52 quilogramas. Que aí eu comecei a me pesar e começou a pesar tipo 130, 135. E aí eu desisti, falei, não vou mais converter, não quero saber o que é isso. E aí ela chegou num número bem alto, né? Que foi um aumento significativo em pouco tempo, né? Porque foi mais de 10 quilos em cerca de 4 meses, não é isso? Sim. E eu fui muito pega de surpresa, porque eu não imaginei a primeira vez que a gente ficou longe, mas a gente se via semanalmente pelos vídeos. Mas em algum momento eu reparei mesmo, e ela estava muito diferente mesmo, né? Foi engraçado. Ué! E aí a gente começou a conversar a respeito disso e ela passou até a anotar o que ela consumia, mandava para mim, mas não no sentido de tentar fazer dieta ou fazer com que ela mudasse o padrão dela de lá, porque ela tá lá para fazer a experiência também. Mas era até assustador no sentido de também não ter opção, não é isso? Porque lá a gente mandava um valor para ela que não era alto para o valor em dólar, então em real era bastante para nós, mas em dólar não era. E aí ela tinha que escolher entre fazer determinadas coisas ou comprar comida, né? E comida saudável lá é muito caro. Muito caro. Muito caro. Ah, tem um exemplo. Uma vez eu fui no mercado e eu queria comprar uma maçã, alguma coisa assim, uma fruta. Eu lembro que a maçã era $1 e 3 cookies num saquinho assim era 50 centavos. E ela comprou o cookie, claro. Não lembro o que eu comprei.
E acho que aqui, né, apesar no Brasil a gente ainda ter uma certa facilidade de consumir alimentos, a gente está caminhando de alguma forma para esse olhar, né, de quem vai no fast food e gasta um dinheirão com o fast food e não escolhe um restaurante que vai gastar o mesmo valor para consumir uma alimentação mais saudável. E isso já está acontecendo aqui de forma um pouquinho mais, talvez lentamente, mas está acontecendo, né? Porque as pessoas estão, de fato, deixando de comprar comida para comprar alimentos mais preparados, industrializados, não na mesma proporção. do mesmo tamanho ali, né, na rotina do dia a dia, mas a gente está caminhando para isso, né? Outra situação que ela me disse, né, logo que ela voltou, que ela disse, eu vou chegar em casa e vou perder peso. E eu fiquei super preocupada, porque eu falei, não é bem assim, né, as coisas não são desse jeito, né, porque você vai voltar e, claro, vai se adaptar de novo, porque aqui na nossa casa a gente tem um ritmo bastante rigoroso mesmo. Então, refrigerante a gente não compra, nós não compramos carne, não é diariamente, então a gente consome pouca coisa, verduras, legumes e frutas que vêm da CSA e que a gente tem esse cuidado da onde a gente está comprando é a nossa maior fonte mesmo. Mas eu sei que quem ganha um número altíssimo de peso num período curto também pode demorar, né? E aquelas gordurinhas, né, que ficam em lugares que a gente não deseja, de repente fosse demorar um pouquinho, né? E eu duvidei dela. Pode falar. Faz acho que 3 meses que eu tô aqui, vai fazer 3 meses agora. E assim, não tem mais balanço em casa porque tá quebrado, mas então eu não sei certinho qual foi o peso que eu cheguei e qual o peso que eu tô agora, mas visualmente dá pra ver muita diferença. Que eu tenho certeza que eu acho que eu já perdi uns 10 quilos. Acho que falta só uns 5 quilos pra eu voltar a ser 50 Não, precisa mais tudo isso. Precisa assim pra voltar a 52. Eu quero voltar a 52. Não, ela já atingiu já, o que falta agora é pouca coisa. 2 quilos, eu acho que ela exagerou e não falta tudo isso, não. E eu achei que foi de forma bastante tranquila, que não foi algo que foi Não foi sofrido. traumático também e nem impositivo, né? Porque ela simplesmente entrou na rotina da casa, né? Uhum. E a gula... Não tenho mais gula. E, tipo assim, eu nunca fui uma pessoa de comer doce, nunca. Cheguei nos Estados Unidos, a única coisa que eu comia era doce, a única coisa que eu queria comprar era doce. E voltei aqui pra casa e a única coisa que eu não como é doce. Então, eu lembro... Até brigo com a Kelly, que ela come doce de vez em quando. Eu gosto de comer... Ai, não sei se saiu ali, peraí. Eu gosto mesmo, às vezes aqui em casa, por exemplo, uma vizinha fez cocada, então eu como a cocada, tem paçoquinha, então às vezes eu amasso a paçoquinha com banana, como a paçoquinha, né, uma unidade. Teve um vizinho agora que foi, deixou um tablete de chocolate, comi o chocolate. Quando ela ganhava presente de aniversário, alguma coisa que era chocolate, eu comia o chocolate dela, então raramente eu até achava estranho, né, ela não gostar de comer e de repente meter o pé na jaca geral, né? Então eu penso que esse retorno da alimentação saudável e o nosso papel como profissional, ele é muito. Eu não precisei ficar falando para ela que ela tinha que comer, né? Felizmente, até duvidei dela que ela fosse conseguir retornar o peso, porque é um processo difícil, né, para todo mundo, né? Então, mas foi bem tranquilo.
eu tenho uma irmã que fica, que é, né, a tia dela, você quer matar a menina, você quer deixar ela doente. E aí ela achava que eu que estava impondo que ela perdesse peso, mas de jeito nenhum. Me defende. Fui eu mesmo, eu que perdi mesmo, você nem. A única coisa que você fez foi trazer a CSA pra dentro de casa e cozinhar, de vez em quando. E outra coisa boa é que nesse período que, né, no reinício ali da quarentena, reinício não, no início da quarentena, eu estive um pouquinho mais disponível até a gente conseguir se organizar e tudo, né? Agora eu voltei com as aulas online, então eu tenho ficado muito dedicada a isso e tenho ficado menos dedicada à cozinha. E aí, isso é muito bom, porque é muito bom, não bom para mim, né? Mas o que eu quero dizer assim, ela própria tem as habilidades culinárias, né? Então, ela não fica dependente de ninguém para ficar cozinhando. Uhum. Então, a gente, a gente não pula comida, né? O almoço e jantar é diário mesmo, todos os dias. A gente não tem o hábito, a gente até compra comida fora algumas vezes, né? Talvez menos, uma vez a cada 15 dias, talvez. E às vezes são comidas voluntárias também. Por exemplo, fulano está arrecadando dinheiro para fazer uma feijoada. A gente compra marmitex de feijoada. Sei lá, aí normalmente é o João, né? Que é o nosso filho que quer comer. Seu filho. Nosso filho meu e do Márcio. Meu irmão. Que quer comer sanduíche. Geralmente é ele quem mais quer comer sanduíche. Então a gente compra e aí satisfaz um pouco. E a gente tem feito pastel também em casa, e aí pode ser recheios diferentes também. Normalmente eu ganho um recheio de queijo com verdura, aí o João é de carne moída, a Bianca come dos dois, carne moída, queijo e tudo que tiver. E é isso, acho que no geral a ideia da conversa é dizer que foi fácil aqui em casa porque a nossa rotina ela já acontecia, né? Mas a perda de peso, quando ela é programada e adaptada para um paciente, é preciso pensar sobre todas as formas, sem que seja uma imposição, né? Tem que ser também gostoso, sem que seja difícil, né? E aí eu acho que a Bianca pode dizer um pouco, porque alguns amigos, não sei, que tentam perder peso, e talvez pergunte para ela alguma coisa nesse sentido, eu não sei o que você fala. Meu conselho seria mudar sua rotina alimentar e mas organizar a sua rotina para fazer exercício físico. Tem essa também, que eu fiz um pouquinho de exercício físico. Quando eu cheguei, eu e minha mãe, a gente fazia exercício todas as 5 horas da tarde, mas foi tipo por umas 3 semanas. Aí depois a gente parou, porque a aula dela começou, as minhas aulas também começaram. Aí eu chamei duas amigas minhas e falei, eu quero voltar a fazer exercício físico. Eu tenho um treino, se vocês quiserem fazer comigo, a gente entra em ligação e faz. Aí todo dia agora, às 5 horas da tarde, a gente se liga e faz exercício físico de musculação, de cardio, de tudo. Então é uma coisa que também ajudou bastante. Que tá me ajudando agora, né? Antes eu não fazia. Fechou. Também tô pequenininha. Ela é meu orgulho. Eu não precisei ficar fazendo dietinha para ela, até duvidei dela, tadinha. Até vou disponibilizar para vocês.